Oiê, eu sou Yasmin. E eu sou a Sucena. E você tá em mais um episódio do Errando em Público, podcast onde a gente te conta os processos emocionais por trás de tentar criar uma vida que seja mais gostosa pra você, uma vida mais levinha. Lembrar que não é só, tem que ter disciplina e vamos nessa. Não, tem um monte de coisa aí nesse balaio. Nossa, e tem uma coisa que talvez não seja isso, né? A gente tá aqui depois de simplesmente 15 dias sem gravar podcast. Tô até em dúvida. Não. Sem gravar podcast, não, pois gravamos um podcast ao vivo lá no Spotify, junto com a Elora da Fiz o que Pude, que convidou a gente, que foi tudo em breve. Foi lindo. Esse episódio vai estar aí, provavelmente, no Fiz o que Pude, pra vocês ouvirem também, virem como é que foi, porque foi muito legal, foi muito confortável. Enfim, podemos falar uma episódio fofoca só sobre isso. Né? Mas não vamos. Não vai ser hoje a fofoca. Mas se vocês quiserem muito fofoca, aí vocês comentam assim, nossa, queria muito fofoca que a gente faz em outro lugar. E fala, aqui, a fofoca saiu, liberada. Pronto. E aí, outra coisa que a gente vai falar. Peço a gentileza de vocês que mandem os comentários na DM do @flordemim. Porque parece que tá tendo um processo de atualização no Spotify, alguma coisa assim, que a gente não tá tendo os comentários, não tem a aba pra comentar. A Sucena tá desolada. Eu tô desolada. É verdade. Fala disso todo dia. Ela tá aqui fingindo que é a primeira vez que ela ouve, mas ela fala disso todo dia. Ela fala, eu gravo esse podcast só pelos comentários, pra conversar com as pessoas. Mas é verdade. Ele simplesmente sumiu, a gente tá aqui torcendo pra ser uma atualização, senão acabou o podcast. Não tem mais. Mentira. Terá mais. É uma atualização, com certeza. Tô torcendo pra ser só uma atualização, mas sumiu. Sumiu a parte que a gente vê, sumiu a parte que você pode comentar, sumiu tudo. Então, cenas do próximo capítulo. Imagina se volta com a gente podendo responder os comentários. Ia ser tudo. Alguém sugeriu isso esses dias. Queria também. Também queria. Então vamos nessa. O episódio de hoje, gente, a gente quer falar... Eu quero falar. Sucena tá de gaiato. Mas eu quero falar sobre a sensação de chegar lá. De falar assim. Vamos lá. Vou dar o contexto pra vocês. A sensação de chegar lá que eu tô falando aqui é aquela de você falar assim, alcancei, conquistei, eu cheguei no lugar onde eu queria. Eu estou aqui e eu arrasei, parabéns pra mim, uau, tá? Mas em qual sentido? Em qual âmbito da vida? É chegar lá profissionalmente? É chegar lá rotina? Eu acho que todos os âmbitos. Eu acho que é a grande coisa do chegar lá. Mas eu tô falando aqui especificamente do profissional. Tá. Por quê? Vou puxar uma conversa aqui que eu não sei se é uma fofoca que eu tô vazando, mas eu vou vazar. Vamos lá. Fiz vários eventos com influenciadores, né? Vários eventos. Uau, a maior blogueira do Brasil. As últimas 2 semanas eu tava um pouco mais assim, conversando com essa skin de influenciadora da Yasmin. E aí, teve um dito momento que a gente tava tomando um café, muitas pessoas juntas, muitas pessoas que trabalham com isso. A gente tava num lugar incrível, uma coisa muito legal e tal, e todo mundo muito feliz. E aí surgiu a conversa sobre quando será que vai chegar a minha vez. Então, lá a gente tava falando assim, poxa, qualquer blogueiro que na face da terra hoje olha e pensa, é a minha vez chegar lá. Acho que eu tô generalizando muito. Poxa, muito. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer? É que tem algumas pessoas que a gente tem como referência de criação de conteúdo. No quesito, pensar assim, são pessoas que são bem remuneradas por isso, que elas estão fazendo um trabalho que seja legal. Enfim, pensa aí na pessoa que você tá imaginando. Nossa, aquela pessoa, pra mim, ela é o sucesso. Ela chegou lá. Então, a gente tava tendo essa conversa sobre como existe essa frustração de falar, tipo, quando vai ser minha vez? Quando que eu vou chegar lá? Quando que eu vou sentir que eu consegui, que eu alcancei, que eu virei essa grande potência incrível, maravilhosa? E aí, a conversa foi o quê? Que não tem muito, né? O que você tá pensando? Que eu acho que não existe. Não existe, eu também acho que não existe. Mas a gente ficou horas conversando sobre isso. E sobre... A primeira coisa que eu falei foi, gente, a gente já chegou lá. Em vários sentidos, tem essa coisa que a gente tem uma meta. A gente tem um objetivo. O objetivo tá lá bem bonito, bem lindo. Aí a gente fala, nossa, eu quero aquilo mais que tudo. Vou começar a fazer coisas na direção de alcançar aquilo. À medida que você se aproxima daquele objetivo, ele é só mais um passo. Ele não é chegar lá. Vou dar um exemplo. Yasmin, adolescente. Eu chamo a Yasmin de 19 anos de Yasmin adolescente, gente. Mas Criei a Flor de Mim dentro da minha casa, dentro do meu quarto, numa prateleira e uma mesa que era do meu pai. Tá?
Aquela Yasmin, ela tava pensando, meu Deus, eu quero ter um escritório. Como eu quero ter um escritório? Eu quero muito ter um escritório, eu quero ter um lugar pra organizar isso aqui. Eu tinha uma estante de madeira e achava aquilo, assim, a coisa mais incrível. Foi um custo comprar a estante de madeira. Hoje em dia eu olho essas estantes e fico, não, mas essas estantes só dá raiva, né? Puta que pariu, só passo ódio. Esse cavalete, mesa de cavalete. Exatamente. E aí é isso que eu ia falar. Então, era um grande sonho. Lá no meu primeiro caderno de estudo, que eu não sabia que chamava caderno de estudo naquela época, eu escrevi que a minha meta para, tipo, 5 anos era conseguir um espaço, ter um espaço para a Flor de Mim acontecer fisicamente. Quando chegou o momento onde a gente foi ter um espaço, era só uma demanda. Era demanda de tipo, tá, a gente precisa achar um lugar, a gente precisa achar um lugar, mudança. mas esse aqui não pode, porque o chão aqui é de taco, a gente mexe com papel, esse aqui não parece tão seguro, isso aqui de repente virou o problema da semana. A caralha do seu sonho. Exatamente. Que ótimo. Exatamente. O que era a coisa que eu mais queria, que tava lá, assim, pensando, nossa, quando eu tiver um escritório, eu vou ser a pessoa mais feliz de todas do mundo. É óbvio que eu vou ser muito feliz. Poxa, trabalhei demais pra isso aqui. Chegou lá, gente. Teve um momento de felicidade a primeira vez que eu comprei as plantas? Teve, mas esse momento de felicidade foi um momento de felicidade no meio de um monte de problema. Não que foi ruim, não foi ruim, pelo amor de Deus. Eu tenho muito orgulho. Mas o que eu quero dizer é, não parecia que eu tinha chegado lá. Pra Yasmin, que estava vivendo aquilo, não era chegar lá. Era só mais uma coisa que eu precisava fazer naquela semana. Para várias outras coisas que eu tinha que fazer, pra quê? Pra chegar lá. Só que o lá agora era outra coisa. Então, tipo assim, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção, porque a gente olha muito pro futuro. Né? Especialmente, a gente estava conversando, não lembro com quem foi que a gente estava conversando, que falou assim, que sonhar com o futuro é ótimo para quem tá em uma situação péssima. Uhum. Né? Você falar, tipo, ter uma esperança. Não, pra todo mundo, né? Eu acho que, tipo assim, o mal aqui não é você ter um sonho. Deus que, né? Que é isso? Nós vamos falar aqui. Então deixa todos eles morrerem, porque nunca vai trazer satisfação e nem completude. Não então, é sobre isso, pelo amor de Deus. Pra que ter essa porra desse sonho? Não é isso. Hoje eu tô um pouco desbocada. Vai lá, querida, vai lá. Mas é mais sobre como que isso pode ser, tipo, que ter uma expectativa é muito importante pra gente ter pra onde ir. Pra saber pra que você quer. Mas que, ao mesmo tempo, sempre vai ter um nível de fantasia naquela realidade que a realidade não consegue cumprir. Sim. Entendeu? Que, tipo assim, quando você chegar lá, ela não é perfeita igual você imaginou. Ela não resolve tudo que você imaginou. Você não tá em todos os aspectos da sua vida no lugar que você achou que você ia estar quando você chegasse lá. Então, tudo isso é muito diferente da fantasia de chegar lá. E aí, parece que não é. Parece que, tipo, que não é a mesma coisa porque não tem esse brilho mágico que é preenchido... Que é igual um amor platônico, entendeu? Que você gosta platonicamente de uma pessoa que nem te dá moral, e aí você cria a pessoa inteira dela, e aí o ao vivo dela, de verdade, não é a pessoa toda, porque você preencheu com tudo que você gosta, pra falar, olha só como ela é mais legal ainda. E na prática, você vai chegar lá e falar, não é tanto, aqui. Na verdade, esse traço que eu construí não existe, então não é menos charmoso do que eu imaginei, e isso acontece com a mesma coisa com um sonho, que você tá olhando pra ele e fala, tudo lindo, 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 e na realidade lindo, lindo, uau, conquista, problema, semana que vem, o momento, às vezes, você tá triste ainda na época que acontece, e fica... Tem uma crise existencial, então, muito complicado. E é isso, tipo, o que eu quero trazer aqui é a noção de que a gente tá chegando lá o tempo todo. O tempo todo. Só que a gente esquece que a gente queria aquelas coisas. E aí, é por isso que eu faço planner. Mas, enfim, longe de mim trazer essa fofoca aqui agora. Não, mas eu acho que é importante, viu? Porque, tipo assim, eu acho que uma coisa que ajuda muito a ter essa noção do estamos constantemente chegando lá é você ter anotado. Igual é você ter anotado, tipo, tanto os seus passos quanto o sonho mesmo, sabe? Igual uma listinha de coisas que você queria comprar uma época da sua vida. Um dia eu encontrei uma listinha de coisas que eu queria comprar uma época da minha vida, assim, bem recebendo bolsa... Sem nenhuma grana. Trabalhando de graça, na verdade, no laboratório. E aí, de repente, eu vi a listinha e eu tinha tudo. Um moedor de café. Tem um moedor de café. E aí eu fiquei... um notebook. Eu tinha já notebook, entendeu? E aí, quando eu ganhei, foi legal. Quando eu comprei cada uma dessas coisas, foi legal. Foi uma obsessão, foi muito divertido. Mas eu não entendi que eu tava chegando num lugar que eu queria há muito tempo. Você tinha sonhado em chegar, né? Tipo, só apareceu o ânimo do momento aqui. Não parecia...
sabe, essa retrospectiva. E quando eu encontrei, eu falei, caralho, é mesmo, né, gente? Uma caminhadinha. Legal. Tinha um amigo do meu pai, que ele tinha uma casa, que eu morei com ele uma época, porque mudei pra BH, meus pais ainda moravam no interior, enfim. E ele tinha uma casa muito legal. Uma casa, assim, rica, chique, um lugar chique, sabe? E aí era uma casa com 2 andares, tinha uma piscina, tinha um banheirinho no andar de cima, e não sei o que, não sei o que. E eu fiquei anos pensando, meu Deus, como eu queria morar naquela casa? Como eu queria morar naquela casa? Como eu queria que aquela casa ia derrubar aquela parede ali eu ia... Claro, óbvio. Mas fiquei pensando assim, nossa, queria muito, queria muito, queria muito. Daí, outro dia, eu fui olhar em volta e falei, a casa que eu moro hoje parece muito com essa casa que eu queria muito. Claro, acabamentos, aí entra, né? E aí a gente entra nas coisas do tipo, eu odeio o piso dessa casa. Eu odeio essas cortinas, eu odeio a disposição dos armários, eu odeio que tem umas camas que são embutidas, que não dá pra gente mudar a disposição do quarto. Um quarto que não tem nenhuma tomada. Nenhuma tomada. Tem esse banheiro aqui não tem nenhuma tomada. Poxa, Yasmin, você tá parecendo uma ingrata. Sim, somos todos ingratos. É um pouco essa conversa, sabe? A gente perde de vista o que a gente queria, completamente. A gente só descobre que a gente queria quando, assim, não é isso? Um devaneio de uma terça-feira, você fala, pera, uai, não era isso? E aí, a gente se distrai com a vida real das coisas, né? Porque é isso que você falou, de tipo, não é. Eu imaginei que quando eu tivesse aquela casa, eu ia estar multimilionária, viajando pro exterior, quase não ficando em casa, tá entendendo? Eu ia ter a casa só porque eu gosto de ter uma casinha. Pra mas voltar. O negócio é ter pra onde voltar. Exatamente. Mas eu queria mesmo. Era tipo assim, nossa, eu ia estar com móveis. Eu falo que esse lugar aqui onde eu moro, a única coisa que eu tenho dinheiro pra pagar é o aluguel. Então, tipo assim, a gente tá morando aqui há 3 anos, eu queria ter pintado um monte de parede, fazer uma decoração incrível. Ai, vocês já viram o preço de uma lata de tinta? Então, assim, a vida real entrou no caminho do meu sonho, mas eu estou vivendo uma coisa muito parecida do que eu queria. E se você ficar esperando viver o seu sonho exatamente do jeito que você sonhou, muitas ressalvas aqui, hein, gente? Mas exatamente do jeito que você sonhou, sem problema nenhum, você nunca vai viver ele. Porque você, tipo assim, se você não ajustar essa expectativa, você nunca vai sentir nada disso. Porque quando você ajusta a coisa de, tipo, nesse seu cenário agora, e você consegue olhar pra isso como uma realização de alguma forma, você tem mais felicidade, você consegue ter mais até gentileza com as coisas que ainda não chegaram, você tem mais essa visão completa da situação. Mas quando você ainda tá preso na ideia do sonho de ainda falta um pedaço, então eu ainda não posso me sentir feliz, relaxada, porque tem isso, né? Parar de correr, gente, parar de tentar chegar lá o tempo inteiro, isso é desesperador também. Então, tipo, quando você tá muito agarrado nessa ideia, você nunca vai sentir essa paz, nunca. Você vai sempre estar esperando uma outra coisa acontecer, sempre vai ter, tipo, ao mesmo tempo que você vai estar sempre chegando lá, você nunca vai se sentir tão distante. Isso, exatamente. Aí é esse o ponto que eu queria falar. Que é claro que a vida real vai ter detalhes onde aquilo não é exatamente perfeito. Do tipo isso, tem um banheiro que não tem tomada, aquele espelho tá manchado. E daí? A Yasmin, que sonhou com essa casa aqui, morava numa coisa de estudantil, que o meu colchão, eu fui a primeira pessoa que usou, ele tinha o formato do meu corpo, a primeira vez que eu dormi, ele já ficou ali. Não tentava deitar em outro lugar, eu rolava e caía ali. A parede interna do quarto era chapiscada. Isso é uma coisa que me perturba de noite. Eu não sei porque eles faziam isso. Quem que pensou nessa ideia? Chapiscada, gente. Eu dormia e eu sou uma pessoa que durmo de formas agressivas. Angry sleeping. Eu socava a mão na parede, acordava com as mãos como se tivesse, tipo, caído na porrada com uma pessoa. Tinha um banheiro que o teto não ia até o final, então eu tomava, e a porta era transparente, eu levava um amigo pra estudar lá, eu tinha que falar, tudo bem, você pode ir lá fora do quarto pra eu fazer um xixi? Porque tomava banho, embaçava a janela de fora. Porque, simplesmente, a minha geladeira, ela era um armário, né? Ela era um armário. Porque a temperatura mais fria dela era 5 graus positivos. Tudo estragava. Eu vivia à base de rapidez, polenguinho e pimentão.
Beijos, meus amores. Eu descobri nessa época, nossa, de repente, unpacking, né? Eu descobri nessa época que existe uma pipoca de micro-ondas para mini micro-ondas. Porque o micro-ondas que tinha lá não cabia as coisas. Você tem que comprar uma pipoquinha bem menorzinha, assim. E era basicamente... Eu comia só isso mesmo. Por rapidez, fica aí a dica. Receita! Caso você não tenha... Indicação do dia. Indicação do dia. Caso você não tenha uma geladeira e seja numa situação de poder comprar um polenguinho, você pode comprar um polenguinho, abrir um rapidez, põe um polenguinho, amassa o polenguinho assim no rapidez, rodela de pimentão e cebola, azeitezinho, Aqui. 30 minutos no micro-ondas. Mas aqui, você tá falando como se fosse uma receita ruim? Não era ruim, não. Não era, mas é que eu só comi isso. Né? Você tem ódio disso. Eu nunca mais comi depois que a gente saiu Era de lá. gostoso. Ah, que é uma dica. Era gostoso. Só cara, pelo amor de Deus. Ao invés de levar essa dica, gente, como uma última opção na sua vida, considere um pré-treino. Vai. Vou ressignificar essa iguaria na minha vida. Então, assim, gente, seria muito injusto com a Yasmin, que morava nesse lugar, achar que aquela mancha no banheiro que tá me olhando no fundo dos olhos ali agora, nesse momento, é problema suficiente pra eu ficar infeliz. Sabe? Falar, não, eu não cheguei lá porque não é exatamente como eu queria. Porque ainda tem coisa. Claro que tem coisa, sempre vai ter coisa. E é isso. No final das contas, de novo, toda vez que eu falo no final das contas, a sequência é a vida não tem sentido. No final das contas, a vida não tem sentido. Então, o que isso significa? Que, tipo, tem que chegar lá, tem que alcançar mais, tem que conseguir mais, tem que construir mais. Quem quer isso? Pra quem quer essa ideia boa? Lismo. Isso. Então, assim, dadas as devidas proporções, né? Eu sou uma pessoa, de modo geral, ambiciosa, sim. Mas eu aprendi que ser ambiciosa não precisa ser igual a ser infeliz. Não precisa ser igual a tudo que eu quero, se eu não tenho, eu tô miserável. Uhum. Ou eu tô o tempo inteiro correndo atrás de coisas que eu quero, coisas que eu quero viver, que eu quero alcançar, que eu quero construir, e simplesmente ignorando o agora que eu tô, nesse momento, que não é ruim, não. Tô confortável, tenho uma vida gostosa, mimo meus cachorros. Poxa, no Brasil de hoje, quem consegue mimar cachorro, tá entendendo? Levar o cachorro pra tomar uma injeção antialérgica? Não, não. Então é importante a gente olhar para essas coisas e entender vários momentos onde a gente tá chegando lá. E aí, você falou, eu vou bater nessa tecla aí. Escrever é muito importante. Viu? Porque eu só descobri, não tem como. Eu só descobri que eu tinha sonhado com aquele tanto de problema que eu tive no primeiro escritório da Flor de Mim. A realidade batendo. Gente, eles pularam o muro, roubaram o celular da moça que dividia o espaço com a gente dentro da sala. Foi uma situação muito legal. Foi muito doido. A gente viveu. Eu fui, eu tava. Eu só descobri quando eu peguei um caderno e falei, deixa eu ver aqui. Isso um dia foi um sonho, né? Isso um dia foi um sonho tão sonho, que eu escrevi nesse papel aqui, ó. Pra me falar assim, não esqueça, é isso que a gente tá buscando. Acho que a gente já falou um pouco disso no episódio de felicidade. Que a gente fala da felicidade basal, que é o nível basal ali de felicidade, e que eventos bons e ruins vão mudar ele, mas, eventualmente, você vai cair mais ou menos na mesma faixa. Se várias coisas continuarem iguais, né? Tipo, o seu cenário da vida, sua saúde, vai voltar mais ou menos para aquele lugar. Então, tipo, também tem esse fator que, se não tá escrito, o funcionamento do ser humano vai te levar para um nível que não parece extraordinário. Sim. Entendeu? De tipo assim, beleza, talvez na época que a gente mudou pro escritório, também tinha um glamour. Ir pro escritório era uma delícia. Uhum. E fazer as coisas pro escritório era uma delícia. Um ano depois, um saco. O escritório era mais problema do que tudo. Entendeu? Tipo assim, muito legal também. Mas enfim. A gente também chegava lá, mas eventualmente perdeu muito o brilho de olha esse lugar incrível, esse sonho, e passou a ser, gente, esse taco. Esse chão de taco. E barata que não para de aparecer nesse lugar. Então, tipo assim, naturalmente, se a gente... Acho que a gente detetizava lá a cada mês.
Mas tinha um quintalzinho tão gostoso, né? Tinha, né? Com pezinho na árvore. Lindo. Cada festinha lá valeu muito a pena. Isso. A vida é o quê? Coisa boa e coisa ruim misturada. E aí você faz o que você quiser com isso. E aí é isso. Vai acontecer coisa boa e vai voltar pro normal. Vai acontecer coisa ruim, também vai voltar. Pode demorar. Gente, tem uma coisa até que fala que eu acho que o efeito de um casamento é, tipo, 2 anos de felicidade. Depois disso, se não manter isso de valorizar, né, apreciar aquilo acontecendo, volta no mesmo lugar e a pessoa fica, meu Deus, porque foi a alegria? E aí é muito doido mesmo, porque quando, né, a gente muda muito, você acha que aquela coisa não te deixa mais feliz, mas na verdade ela só tem um prazo também que a gente sente esses sentimentos muito grandes, enormes de mudança de vida, sabe? Então, se a gente ficar sempre buscando esse auge de estar sempre se sentindo bem, que eu acho que também tem isso, chegar lá é se sentir bem, né? Sempre, todo dia, né? Se sentir bem pra sempre, consistentemente, nunca mais precisar fazer um esforço. Não existe. E outra coisa, vou falar outra coisa. Eu acho que a coisa do chegar lá tem muito a ver com provar pra gente que a gente merece coisas. E é isso. Eu concordo também. E aí, você vai desenvolver um pouco mais isso, mas eu acho que vai fazer um link. Vamos que lá. é o seguinte, vou fazer um pedido. Não descredibiliza as coisas que você conquistou porque uma coisa ou outra não foi como você estava esperando. O que eu quero dizer com isso? Eu consegui o emprego dos meus sonhos, mas não paga tão bem quanto eu estava imaginando. Entreguei Então não consegui o emprego. Eu consegui fazer uma palestra gravar um episódio do podcast pro Spotify, mas foi minha melhor amiga que me convidou. Então não vale tanto assim? Será que não vale tanto assim? Porra! Entreguei meu TCC, mas levei mais de 3 semestres. Não entregou, amor? Então, quantas coisas... E aí eu acho que isso liga muito com essa ideia de merecimento, entendeu? De, tipo, pensar que eu só mereço... Nossa, gente, mas isso é um buraco. Puta que eu buraco de minhoca. Não, é uma coisa 100% meritocracia. Sim. Né? Você pensar que, tipo... Tá, tem o nível de eu mereço a felicidade, e aí eu tenho que fazer tudo perfeito, todas as etapas conforme manda o protocolo pra merecer a felicidade. Se eu não faço isso, tá entendendo? Uhum. Fez sentido o que eu falei? Tô indo, vai. Não acabou. Tá. Então, não. Tá. Porque, tipo assim, eu acho que... porque você deixou a frase bem Eu deixei aberta. no meio do caminho, mas é que eu perdi ela na minha cabeça. É que tem um negócio assim. Vamos pensar num dia. Vamos pensar bem menor. A coisa do merecer e do chegar lá e lá. Tá, o que é chegar lá pra você? Estamos dando vários exemplos, né? Eu não sei o que esse episódio tá fazendo. Não sei se a gente sabe gravar episódio, mas aí vocês me contam pra gente. Por exemplo. Não, mentira, a gente sabe. Enfim. Você pensa na sua rotina. Aí você fala, o que eu quero ter? Eu, Yasmin, quero ter uma rotina gostosa. Quero ter um dia a dia gostoso. Daí hoje, por um acaso, aconteceu um monte de problema, um monte de coisa. E aí eu tenho mais 2 coisas pra fazer. E aí fiquei com umas tarefas pendentes. Mas o que fez com que não fosse gostoso? Talvez a expectativa de que aquele dia chegasse num lugar específico, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ficar muito atento pra... Eu acho que até um nível de autossabotagem, sabe? Você pegar as conquistas que você de fato fez, que não foram no caminho exato que você imaginou. Às vezes teve um atalho, às vezes teve uma coisa que foi mais difícil, uma coisa que você não imaginou, que você achou que fosse legal e no final das contas era meio chato, era burocracia demais. Enfim, e aí a gente tem a sensação de que a gente nem chegou lá. Porque não foi do jeito que você estava imaginando. Então, eu acho que é um combo dessa coisa do platônico com a expectativa. Uhum. Não sei se é a mesma coisa, as duas. Também não sei. E também a coisa de, tipo... Às vezes a gente fica tão preso na ideia de chegar lá que você também nem percebe que, na prática, você não gostou de ter chegado. Sim. Sabe? Tipo assim, você fala, nossa, eu queria tanto essa situação aqui, ou ainda acho que eu quero, que eu nem percebo que muita coisa nela não me satisfaz, e eu ainda tô buscando isso porque a busca é mais confortável do que aceitar que mudou. Que não é exatamente aquilo que você quer, né? Não mais confortável, né? Mas mais comum pra gente, assim, de... Mais confortável no sentido de zona de conforto. Vou dar um exemplo.
quantas conversas a gente não tem sobre aonde você quer chegar, entendeu? Com pessoas aleatórias. Tá conversando com uma pessoa, acabou de conhecer. Daqui a pouquinho você tá conversando sobre lugares que as pessoas querem chegar. Quais são as... Tipo, é muito comum e aceito que a gente tá indo pra uma direção o tempo inteiro. E que tá sempre buscando uma coisa. Então, também não tem a tranquilidade de você parar e aproveitar o que chegou. Ou parar e falar, não foi o que eu queria. Não quero mais fazer fazer essa busca inteira. Porque a gente tá acostumado que a gente precisa buscar. E aí, eu acho que esse é o lugar que entra a coisa do merecimento, entre muitas aspas. De, tipo... Às vezes a gente acha que para ser válido o nosso processo, os perrengues, as coisas legais e as coisas ruins, tem que ter esse final, esse resultado da vida. Sabe? Esse cheguei lá. E aí a gente fica buscando ele pro resto da vida, se sacrificando, fazendo coisas malucas, sem nunca reconhecer os pequenos passos que você tá dando na direção certa. Todos os cheguei lá que você alcançou para versões anteriores de você. Exatamente. E, ao mesmo tempo, não se sente em paz nunca se sente satisfeito, nunca se sente orgulhoso do seu trabalho, no seu jeito de viver, porque você tá sempre atrás de uma coisa. Então, tipo, eu acho que tem uma armadilha, eu acho que é preciso um equilíbrio nesse sentido de ter essa sensação de ser um objetivo, ser uma expectativa legal para sua vida, mas, ao mesmo tempo, não transformar o seu dia a dia em um horrível. E também não te deixar com essa sensação de que você ainda não merece as coisas do que essa versão que chegou lá merece. Eu acho que a gente teve essa conversa em... Não lembro qual, mas a gente teve essa conversa no episódio... Um pouco dessa conversa, né? Do episódio passado, que é o Porque a Autoestima Não É Suficiente, que a gente conversou da coisa de... A minha versão resolvida merece. A minha versão magra merece as roupas cara. Não cara, né? Mas merece roupas confortáveis. A minha versão... Cara também. Mas a minha versão esportiva, atleta demais, ela merece comer as comidinhas muito arrumadinha. Então, tipo, a gente tá sempre esperando chegar lá também para entender como lidar com a gente. Isso que eu acho que é uma coisa meio maluca também, sabe? E aí entra a grande coisa da inadequação se você não quer chegar lá. Você tá de boa. Falar, eu já tô chegando, todo dia eu chego. E eu acho que essa é uma coisa que a gente pode cultivar, gente. Eu sei que, pra mim, que sou uma pessoa ambiciosa, como eu já disse, a sensação de pensar que eu não queria chegar em lugar nenhum mais é pra mim desistir. Tipo, desistir da vida. É mesmo? Por Deus do pra céu. Mim, eu fico... Que paz, né? Pois é, conversei horrores isso com a minha terapia, com a minha psicóloga. Mas pra mim, a sensação de não estar evoluindo, de não estar sempre buscando uma outra coisa, era tipo morte. Eu tive que entender... que não, que na verdade tem muita paz em parar um pouquinho e falar, tá, deixa eu ver aqui, que também não precisa ser uma decisão eterna, sabe? Você pode falar, poxa, eu tô cansada, eu quero parar um pouco, eu não quero buscar nada, não, vou ficar aqui 3 meses, na paz do Senhor. Minha psicóloga diria que ficar aqui 3 meses especificamente é um pouco rígido, mas eu acho que ela fala muito sobre o meu próprio funcionamento, então eu acho que também pode servir pra vocês. É um tipo de coisa que eu coloco no meu planner. De falar, tipo, durante esse mês e esse mês aqui, eu não quero ter outros objetivos, eu quero só viver minha vida. Não quero pensar no que eu vou fazer no futuro. Porque se a gente tá sempre só pensando no futuro... Daí que eu não, de novo, não tô falando que o problema é pensar no futuro. Eu tô falando que o problema é só pensar no futuro. Só viver pro futuro. Só pensar no que eu tô construindo lá e não aproveitar nada do que é aqui agora. Não tem graça. Tipo, não tem satisfação nenhuma. O único momento onde a gente pode, como seres humanos faltantes, como seres humanos que têm um vazio, que estão sempre buscando 1 milhão de coisas. O único lugar onde a gente pode minimamente encontrar satisfação é no presente. Até porque só existe o agora. É. Não tem o futuro. Quando você estiver vivendo o futuro, ele é presente. Olha que pegadinha. E o que eu acho muito legal, tem uma coisa bem poética, assim, sobre o agora ser eterno e por isso que a gente é eterno. Isso é muito lindo mesmo, né? Essa é a vibe yogi da vida. Que você fala, só existe o agora, então a eternidade se dá no agora, porque ele nunca acaba. Ele nunca tem fim o agora. Lindo! Por muitos anos, eu não tive meta de ano, não planejava minhas metas. Fazia isso com tranquilidade. Não me deixava animada a pensar em nenhuma delas. Então eu falei, não tá me deixando muito alegre. E hoje em dia que eu planejo elas, tipo, que passou esse prazo de falar, nossa, o que é? Se eu pensar que o meu ano não tem propósito nenhum.
Meus anos, no máximo, tem um tema, assim, de... Não que precise ter propósito, né, gente? Essa é a questão. Mas, tipo, meu ano, no máximo, tinha um tema. Aí, esse ano, eu estou trabalhando o medo. Porque, sem querer, eu olhei para trás, no dia 31 de dezembro, e falei, caralho, só trabalhei medo esse ano. Tudo era sobre medo. Então, tipo, tinha esse nortezinho, mas, na prática, 100% livre. Nenhuma meta. Nem, no máximo, uma coisa que eu precisava fazer. Que eu falava, vou entregar, fazer um estágio. E mesmo assim... E aí, como que ter esse momento, hoje em dia, me deixa mais tranquila para fazer minhas metas, sabe? Porque eu consigo falar, não, eu realmente quero isso. Eu realmente vejo o valor disso para além do momento que eu chegar lá. Sabe, no momento que eu alcançar aquilo, não, eu vejo que foi o processo. No geral, eu vejo o processo das minhas metas. De falar, nossa, aí, para eu fazer isso aqui, eu fiz pra caralho disso aqui, ó. Sabe, pra fazer uma apresentação de dança, eu fui em aula de dança pra caralho. E aí eu aprendi a dançar por causa disso. E não só de ser uma coisa de, tipo, entrei num palco, saí e falei, cumpri. Porque isso não teria graça mesmo. Se eu fizesse só dessa forma, sem ver o processo, seria completamente vazio pra mim. Mas vendo o processo, acompanhando, falando o esforço, até de fofocar pros outros, gente. Tá fazendo uma coisa, trabalhando numa meta, conta pro outro como que tá sendo difícil. Conta o que você viu da semana passada, que já mudou. Conta como que essa meta está diferente da outra que você trabalhou no ano passado, porque essas são coisas que vão reforçando pra gente que o processo é que tem a graça, sabe? De você falar, isso, ó, ele também pode ser dolorido, ele também pode ser legal, ele pode ser curto, pode ser longo, cada coisa tem um tipo, e no final, quando você chega no finalzinho, você tem muita documentação de tudo que foi, de tipo... É a beleza do plano, né? Você poder voltar às páginas e falar, olha, tava doido esse dia. Exatamente. Igual Mas eu fui mesmo assim. Sim, e aí, tipo, delícia, tá bom? Lembrar que o processo é mais importante do que o resultado. E que se você tá vendo chegar lá como uma grande fotografia, um resultado, dá uma repensada. Vê como que isso poderia ser sobre o processo pra você. E ver se tem coisas que você gosta no processo de chegar lá nesses lugares, tá bom? E a indicação do dia, pra encaixar com tudo isso que a gente falou, é Guia Flor de Miner, que é simplesmente o lugar onde a gente deixa todos os conteúdos aí, não só a parte emocional por trás, mas, de fato, como é que a gente cria essas metas para elas fazerem a gente se sentir feliz, para a gente se sentir realizado? Como é que a gente cria o plano de ação para a gente ver o processo? Como é que a gente cria o planejamento semanal para tudo isso se encaixar na sua vida real? Como é que eu durmo melhor? Como é que eu tenho hábitos melhores? Como é que eu cuido mais de mim? Quem que eu sou? Sabe? São muitas coisas que a gente passou os últimos 9 anos estudando sobre cada partezinha disso. E eu costumo falar que, diferente da maior parte das pessoas que estudam sobre produtividade, rotina e que ficam por aí, a gente estuda muito sobre felicidade. O grande objetivo da vida, então, pra mim, já que não tem um sentido único, é a gente ser um pouco mais feliz, a gente se sentir vivendo essa vida, estando presente no momento, no agora. E não tem como estar presente no agora se a gente tá o tempo todo com um monte de tarefa na cabeça, pensando nas coisas que a gente tinha que fazer e que a gente não deu conta de fazer, pensando nas coisas que a gente tem que ser na semana que vem que a gente ainda não é. Então, assim, o Guia Flor de Miner é onde a gente reúne todo o conteúdo sobre isso, estruturadinho, com aulas curtas, porque, afinal de contas, ninguém tá aí com o tempo inteiro pra fazer isso, pra você poder ouvir enquanto você tá escovando um dente antes de sair de casa. E lá a gente também tem a comunidade inteira da Flor de Mim, né, de outras alunas do Guia, que também conversam com você, que vão, nossa, chorar as pitangas junto e comemorar as conquistas juntas. E na nossa próxima era, a gente vai ter o Clube das Artistas, onde a gente vai falar só sobre arte. E quem é aluna do Guia ganha os clubes todos que acontecerem enquanto você está com a assinatura do Guia ativa. E o próximo é o Clube das Artistas, então eu sei que vocês estão aí atentos. Queriam esse, então já fiquem sabendo. E uma última coisa que é mais novidade, aí essa daqui fica até para alunas do Guia, caso vocês ainda não tenham prestado atenção nisso. Tá rolando mentoria de 30 minutos para as 3 alunas mais engajadas todo mês. Então é 30 minutos eu e você resolvendo o seu problema, que pode ser tirar um podcast do papel ou entregar um TCC. Enfim, tô ali para te ajudar e vou ficar muito feliz de encontrar vocês lá. Se alguém que estiver me ouvindo aqui for pro Guia, que tá com desconto, acho que é quase 30% de desconto, até dia 14/7, domingo, se alguém daqui entrar, me avisa, que eu vou ficar muito feliz de saber que temos ouvintes. E lá tem até espaço para comentar dos episódios do podcast. Tem pessoas, alunas, que já comentam e a gente fica, hahaha, dá para fazer post e um tanto de trem. É uma rede social todinha da Flor de Mim. Então é isso. A gente se encontra na próxima quinta-feira pra gente conversar sobre mais um monte de coisa. Espero que esse episódio tenha sido legal pra você. E deixa nos comentários, se tiver comentários. E se não tiver, manda lá, na @Flor de Mim. Tá bom?
Beijo. Tchau!